quero ler com você o que está em Gênesis capítulo 22, o verso de número 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras do Velho e do Novo Testamento mostra-nos, fala-nos a respeito da história da redenção. E dentro da história da redenção, do plano perfeito de Deus para salvar o homem, há uma palavra que aparece de forma progressiva dentro da Bíblia, que é a doutrina da providência divina. Nós sabemos que Deus é o Criador, mas também cremos, afirmamos e reafirmamos que Ele é também o provedor e também o redentor. Dentro desta ideia bíblica, nós então olhamos para um recorte do texto sagrado, desta narrativa que Moisés, que é o autor do Gênesis, do livro do Gênesis, não apenas do Gênesis, mas também de Êxodo, de Levíticos, de Números e de Deuteronômio, que é conhecido como Pentateuco, ou os 5 livros da lei. Aqui no capítulo 22 de Gênesis, nós temos, dentro da história de Abraão, um dos tópicos certamente bem explanados e conhecidos da história do pai da fé, do patriarca, que é a situação certamente mais dramática que Abraão enfrentou no teste de sua fé. Abrindo aqui um parênteses, a vida ela é feita, ela é cheia de testes, de provações. Todas as vezes que Deus nos testa, todas as vezes que Deus nos prova, é porque Ele quer extrair ou trabalhar em nós, esculpir em nós a imagem de seu bendito Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, o próprio texto, fechando parênteses, o próprio texto aqui de Gênesis capítulo 22, há estudiosos que defendem a ideia de que é uma tipologia, aquilo que aponta para a obra de Cristo. Eles fazem esta junção ou esta relação entre o teste aqui, a prova que Abraão enfrentou e passou, e ter que oferecer o seu único filho, com aquilo que o Pai fez oferecendo a Jesus. Alguém já disse para essa obra da redenção que aqui em Gênesis o cordeiro ele vai ser suficiente para salvar uma pessoa, Isaac. Em Êxodo capítulo 12, o cordeiro ele é suficiente para salvar uma família. Na instituição da Páscoa, quando o anjo
da morte passasse, a casa que tivesse nos umbrais da porta aquela marca ou sido aspergida ou passada nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, aquela família então estaria protegida e não seria alcançada pelo anjo da morte. O cordeiro é suficiente para salvar não apenas uma pessoa, no caso de Isaac, uma família, no caso de Êxodo 12, na Páscoa, mas uma nação. Em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ali o profeta está se dirigindo a Judá, a nação de Israel. Mas o Cordeiro é suficiente, a obra do Cordeiro Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro. João, apóstolo de Jesus Cristo, o discípulo amado, disse no seu evangelho, conhecido como o Evangelho de João, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor então, em Cristo, pode salvar uma pessoa, pode salvar uma família, pode salvar uma nação, pode salvar o mundo inteiro. Nós não falamos aqui, quando falamos de mundo inteiro, de universalismo, mas estamos falando de que a obra de Cristo, ela é suficiente para salvar pessoas de todos os continentes que existem no planeta Terra. Então, nós temos Abraão experimentando a provisão divina. E ele sobe ao Moriá em obediência ao Senhor, para cumprir com aquilo que Deus determinou, para experimentar a bondade de Deus por meio da sua provisão. Veja que Abraão coloca o nome daquele lugar de o Senhor proverá, e pôs Abraão por nome naquele lugar o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Veja que o Senhor, na sua misericórdia e na sua graça, na sua bondade e no seu amor, ele tem feito milagres maravilhosos, extraordinários, milagres no campo da provisão, da salvação, da cura, da libertação, bênçãos imerecidas, inegáveis e imprescindíveis. Contudo, chamo sua preciosa atenção para olharmos para essa ideia da provisão. Deus proverá aquilo que necessitamos. E aí eu preciso fazer uma distinção entre necessidade e coisa que é supérflua. A necessidade é a carência que precisa ser suprida, e o supérfluo é a vaidade que precisa ser combatida. Deus trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, para confortar e consolar aqueles que serviam a Cristo em Filipos, ele disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus proverá aquilo que necessitamos. Mais do que isso, Deus proverá aquilo que nós não podemos conseguir, ou seja, aquilo que é impossível para mim. Na verdade, no dicionário de Deus, a palavra impossível não existe. Impossível é algo que está no campo humano. Impossível é algo que está relacionado a mim, não a Deus. Deus é Deus de todas as coisas, pode todas as coisas. Está escrito na bendita palavra de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não, Deus não conhece
o impossível. Não há nada impossível para Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o todo-poderoso, o onipotente Deus. Em Cristo e através de Cristo e por meio de Cristo, Deus realiza, faz todas as coisas conforme o conselho da sua eterna e da sua poderosa vontade. Por fim, Deus proverá na hora certa. Deus proverá na hora certa. Deus não trabalha de acordo com a minha agenda. Deus não trabalha de acordo com o meu calendário. Deus não trabalha de acordo com os meus ditames. Deus não trabalha de acordo com as minhas regras. Não sou eu que digo, faça agora e Ele faz. Não sou eu que determino agora e Ele cumpre, não, absolutamente não. Ele é Deus, é Senhor, é soberano, é Rei. Ele é o Todo-Poderoso e Ele trabalha no seu tempo, na sua hora, da sua forma e da sua maneira. Ele sempre suprirá no tempo certo, na hora determinada e marcada por Ele. Ele não vem antes e nem depois. Ele não chega atrasado. Ele nos garante na bendita palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Na história de Abraão, experimentando a provisão de Deus, Abraão pôde dizer: o Senhor proverá. Isaque não foi morto. No seu lugar, um cordeiro morto para salvar Isaque e para mostrar a Abraão o controle de Deus sobre tudo e sobre todos, e forjar em Abraão fé, a fé no Deus que provê. Hoje Ele convida e convoca você a crer nele como aquele que é o Senhor, aquele que provê todas as coisas. Deus é o provedor.